Olá, vamos para a nossa segunda aula do nosso pequeno curso As Qualificações para a Liderança da Igreja. Qualificações estas que estão baseadas em 1 Timóteo capítulo 3 e também Tito capítulo 1. Falamos que o conteúdo do nosso curso teríamos algumas questões, algumas definições, a real necessidade de liderança na igreja, outras considerações, as qualificações propriamente ditas e uma conclusão. Falávamos a respeito de vários assuntos em forma de perguntas sobre qualificações e requisitos, a necessidade das qualificações, se qualificações são apenas ideais ou uma obrigatoriedade, as qualificações seriam descartáveis ou dispensáveis, pelo menos algumas delas, e se as qualificações são culturais e estão presas ou ligadas a algum tempo, alguma época, e se essas qualificações são possíveis de medir, se são mensuráveis. Talvez você esteja um pouco frustrado porque não conseguimos muitas respostas para isso, apenas divagações mesmo, porque vários autores têm visto essas qualificações de modo diferente. A essência da liderança parece que todos compreendem, mesmo porque algumas pessoas até aplicam os cursos empresariais para fazer uma analogia, ou pelo menos para aplicar para a igreja. E eu acho que destoa um pouco, porque para ser um empresário, para ser um funcionário, um executivo, requer-se sim algumas qualificações, ditas essas como requisitos. Porém, quando nós falamos da igreja, nós não estamos falando apenas de pessoas capacitadas, humanamente capacitadas, mas nós estamos falando de pessoas cheias do Espírito, controladas e direcionadas pela Palavra de Deus. Então, se você ficou um pouco frustrado, não se desanime, nós ainda vamos tecer mais comentários a respeito do próprio texto e vamos falar de algumas definições. Nós temos aqui 5 definições, breves definições, é verdade, mas definições importantes que podem nos tirar de algumas confusões. A primeira definição está no próprio texto, em 1 Timóteo capítulo 3, versículo 1. Eu gostaria então que você prestasse atenção nesse texto, ou que você também acompanhasse 1 Timóteo capítulo 3, versículo 1. Diz assim: fiel é a palavra, se alguém aspira ao episcopado, excelente obra almeja. Episcopado, nós temos a palavra bispo, que vem da palavra episcopê, que quer dizer um inspetor, um supervisor. Uma pessoa que tem uma supervisão, uma pessoa que consegue olhar de cima, talvez tenha esse aspecto. Uma pessoa que consegue fazer uma verificação, uma averiguação, uma inspeção, sim, carrega sim essas ideias. No nosso contexto, pelo menos o contexto brasileiro, a palavra bispo se tornou uma palavra clerical. Nós não estamos falando da igreja romana, nós estamos falando das igrejas evangélicas ou protestantes também. Esse termo ficou muito associado com o neopentecostalismo. É claro, algumas igrejas que não são neopentecostais, elas usariam esse termo. Os anglicanos, por exemplo, bispo, o bispado.
Porém, alguns grupos têm usado esse termo para designar um pastor, um líder, com o título de bispo. Claro que alguns têm um título ainda superior, que seria o título de apóstolo. No entanto, nós estamos olhando para o texto em seu contexto, e naquela época era um termo que se usava inclusive para a sociedade de modo geral, alguns escalões militares, um supervisor, alguém que comandasse, alguém que inspecionasse, alguém que controlasse até um ambiente, uma organização, um regimento. Sendo assim, nós temos na igreja a necessidade de pessoas episcopando, ou seja, pessoas inspecionando, pessoas supervisionando. É muito importante isso porque nós reconhecemos essa necessidade, por exemplo, num supermercado, um supervisor de estoque, vendo se está faltando alguma mercadoria, um inspetor de qualidade, observando se na seção de frutas e verduras não tem coisas estragadas, coisas que não deveriam ir para o público, com o risco de perder, inclusive, clientes. Uma pessoa que coloca ordem na casa. Então, numa igreja, é necessário que tenha essa inspeção. Será que tem irmãos faltosos? Faltosos no sentido de frequência? Será que tem irmãos faltosos no sentido de integridade moral? Será que a nossa igreja está com uma estrutura dificultante para, por exemplo, pessoas de mais idade conseguirem entrar na igreja e sair da igreja sem um perigo de acidente? Será que tem uma rampa? Será que tem um corrimão? São coisas que pode-se fazer uma comissão para pessoas cuidarem dessa parte, porém é necessário que haja uma liderança que saiba o que está acontecendo na igreja. Agora eu falei de coisas físicas cotidianas, porém nós podemos ir para a parte mais espiritual, que é a parte que interessa para esses termos, ou seja, será que as pessoas estão compreendendo os ensinos da palavra de Deus? Será que há pessoas que estão praticando a palavra de Deus ou estão praticando outras coisas contrárias à palavra de Deus, que vai trazer um prejuízo espiritual para a vida delas próprias e também um mau testemunho para a igreja? Então o bispo, o presbítero, o pastor, o guia, né, da igreja é aquele que observa essas coisas e faz alguma coisa acontecer ou deixar de acontecer. A próxima definição é de presbítero. Gostaria que vocês atentassem para o fato de que nós não estamos falando de que a igreja tem que ter bispo e tem que ter presbítero. São sinônimos. São termos diferentes para a mesma função. São liderança espiritual da igreja. Então, o presbítero é o ancião. A palavra presbítero, a palavra grega, quer dizer ancião. Isso necessariamente não quer dizer que ele precisa ter cabelos brancos, que ele precisa ser uma pessoa com mais de 50 anos de idade. Nós não estamos colocando uma idade para que alguém seja um líder, mas tem que ser uma pessoa experimentada da vida, experimentada no serviço de Deus, conhecedora das Escrituras. Isso não se faz com um adolescente. Nós pensamos que um líder de igreja é uma pessoa que já tenha alguns anos de igreja, uma convivência
nos relacionamentos da igreja e uma intimidade com Deus e com a sua palavra. Isso leva muito tempo. Portanto, embora não estamos precisando qual é a idade, nós sabemos que é uma pessoa mais madura. Pastor. Então, nós temos o verbo pastorear para a igreja. O pastor mesmo como a função, nós temos para Jesus Cristo. Jesus Cristo é o supremo pastor. Quanto às demais funções de liderança, são bispos e presbíteros, ou anciões. O pastor é aquele que pastoreia. Então, eu realmente não ficaria discutindo a respeito de não usar o termo pastor. Eu acho que aquele que pastoreia é um pastor. Só lembrando que o supremo pastor é Jesus Cristo. Bispo, presbítero, pastor, guia. A palavra egiomai é um chefe, é um comandante. Leva a ideia também, ou carrega a ideia de juiz, aquele que julga. E nós temos um texto, na verdade 3 versículos em Hebreus capítulo 3, ou da onde tiramos essa definição, ou não a definição, mas o termo guia. Hebreus capítulo 13, versículo 7, lembrai-vos dos vossos guias, quais vos pregaram a palavra de Deus, e considerando atentamente o fim da sua vida, imitai a fé que tiveram. Guia é aquele que nos dirige de alguma forma aqui, através da pregação da palavra de Deus, através da fé, através do exemplo. Versículo 17, Hebreus 13, 17. Obedecei aos vossos guias e sede submissos para com eles, pois velam por vossa alma como quem deve prestar contas, para que façam isto com alegria e não gemendo, porque isto não aproveita a vós outros. O guia é uma pessoa que cuida, é uma pessoa que tem uma responsabilidade para com aquelas pessoas as quais ele está guiando. Ele tem que prestar contas, é o que o texto diz. Portanto, as pessoas que obedecerem, as pessoas que facilitarem a vida de um guia, vai ser bom para todo mundo, vai ser bom para a igreja, vai ser bom para a pessoa e vai ser muito bom também para o bispo, presbítero, pastor, o guia. Agora, um outro termo que não está ligado a bispo, presbítero e pastor ou guia são os diáconos. Nós temos 2 denominações no Brasil que usam termos distintos para a mesma função. A Igreja Presbiteriana usa o termo presbítero, que é a liderança espiritual da igreja. No entanto, a Igreja Batista, ou as igrejas batistas, muitas delas usam o termo diácono, para a mesma função que, na verdade, seria do presbítero. As igrejas presbiterianas usam o termo diácono para aquele que serve nas questões sociais da igreja. Eles cuidam das mesas. Isso nós tiramos de Atos capítulo 6, quando aqueles servos nomeados ou eleitos pela igreja, eles serviriam as mesas das viúvas, ou a questão social das viúvas, as helenistas gregas e também as judias. Eu entendo que o termo diácono não é para o trabalho espiritual da igreja. Envolve, claro, espiritualmente. Por exemplo, Estevão foi um servo que servia as mesas, mas também foi um grande pregador da palavra de Deus, como Filipe também. Mas esse termo está ligado para aqueles que ajudam nas causas ou nas obras sociais da igreja. Poderíamos dizer nos nossos dias, em havendo alguma necessidade, o diácono já está antenado, já está ligado
para promover e para recolher uma cesta de alimentos na igreja, para ajudar aquela pessoa, aquele irmão da igreja que está desempregado, que está passando por alguma necessidade. Eu não sei quais seriam os melhores termos para usar, não é? Bispo, nós vamos ter alguma dificuldade atual, né, nessa terminologia. Presbítero, talvez, ou ancião, ou pastor. No entanto, também carrega-se hoje em dia aquela ideia de que há um pastor na igreja, ou uma igreja talvez de um porte maior, 2 pastores ou 3 pastores e os líderes da igreja. Vamos falar depois sobre pluralidade de liderança, mas nós não estamos falando que existe uma pessoa cuidando da igreja como um líder mor, como um sumo sacerdote. Não, todos são líderes da igreja e eles velam, eles cuidam da igreja na parte da palavra, da oração, do aconselhamento, na parte espiritual da igreja, contrastando com o diácono que cuida das mesas ou que cuida da parte mais social da igreja. Espero que você tenha gostado dessa nossa aula, que falamos sobre definições. Que Deus os abençoe e até a nossa próxima aula.